Olá, muito bom dia a todos, sejam bem-vindos ao nosso dia de reflexão de número 26. E o tema da reflexão de hoje é sobre a tentação. Eu gostei bastante de estudar esse capítulo porque tem coisas que, quando a gente dá uma estudadinha, né, essa nitidez que traz para nossa mentalidade, né, ela nos ajuda a entender, né, esses processos e, consequentemente, identificar como isso pode estar acontecendo no nosso dia a dia, e entendendo esse processo, a gente cria mais condições para o nosso desenvolvimento, né? Nosso desenvolvimento espiritual, desenvolvimento da nossa fé. E eu saí da reflexão desse capítulo com uma visão até diferente daquilo que eu tinha sobre a tentação, sobre o pecado, né? E achei bem interessante. Então, assim, tentando resumir de uma forma mais clara, né, e mais precisa, o autor fala que a gente muitas vezes tem até uma relação ruim, né, com a tentação, e eu não sei vocês, mas eu acho que talvez até uma visão mais infantilizada que eu tenha, né, assim, falar do diabo, de Satanás, né, para mim é uma palavra que eu busco evitar, né, e isso tem uma relação muito direta com a tentação, mas não é a gente evitando pensar sobre isso que a gente amadurece, né, a gente permanece com essa visão infantil. Então, não tem como negar, né, a existência desse ser maligno, né, e de quanto o nosso mundo muitas vezes privilegia, né, que essas coisas aconteçam, às vezes até pela inocência e por não fazer valer, né, a visão, né, essa existência desse ser. Então, a tentação, ela é a arma que o diabo usa contra nós, né, para justamente, inclusive, nos converter para a vida mundana que ele quer que a gente viva, né? E quanto mais próximos de Deus, quanto mais parecidos com Jesus, mais a gente trabalha para a construção do reino de Deus e não para o inferno, né? Que o Satanás está aí disposto a construir. Então, veja a importância, né, da gente olhar com seriedade para essas tentações, né? Isso é algo que existe, isso é algo que tá aí, né, rondando as nossas vidas, e quanto mais cabeça aberta para olhar com clareza para esses momentos, identificar as nossas tentações, mais a gente acaba, né, fortalecido aí pela nossa fé, pelo nosso espírito. E aí, uma das coisas que eu achei bem interessante é que ele diz assim: o próprio Jesus, né, foi muito tentado, e embora nunca tivesse pecado, porque ele tinha clareza disso, ele sabia dessa atuação, e ele tinha uma postura muito firme com relação a assumir, né, a postura do Filho de Deus, e por isso que a gente busca, né, exatamente esse, esse modelo, né, é isso que o autor justifica. Ele diz assim: muitas vezes, quanto mais firmes na fé, quanto mais claro, né, que a gente joga no time de Deus, mais a gente vai ser tentado. Então, não adianta a gente evitar essa visão, a gente tem que estar disposto a identificar quais são essas tentações e o que nos afasta, né, desse mundo de Deus. Inclusive, as dicas, né, que o autor dá com relação a como superar, né, as tentações, são dicas muito simples, né? Em especial, ele fala sobre, eu escrevi aqui como autoconhecimento, né? Mas ele diz assim: de que forma você vem sendo tentado, né? Quais são os seus pontos fracos? Aonde que essas tentações vão acontecer? Em que ambiente você tá? Quais são as pessoas que estão ao seu redor, né? E para trazer mais clareza exatamente de atitudes, de escolhas que a gente precisa fazer, né? De recursos que a gente precisa utilizar para se afastar, né,
desses meios, dessas situações que facilmente nos fariam escolher pelo pecado e pela tentação, né? E a segunda dica é assim: peça ajuda de Deus. Seja mais claro com relação a isso. Peça socorro. Às vezes não é nesse momento que você precisa se ater muito a grandes, né, pedidos, mas assim, ser mais específico também, mais claro, mais justo, mais nítido contigo mesmo, porque uma das grandes características da tentação é a enganação, né? A gente fica nessa de inocência ou de tapar o sol com a peneira e no fim acaba cedendo, né, para uma circunstância que não é a esperada. E aí ele falava também sobre as fases, né, quão previsível, né, as tentações são. Elas começam por um simples desejo da nossa parte, né, esse nosso lado humano que grita. Depois, por uma dúvida, será que é tão errado assim? E que a gente tende a ir para o engano, né? Para nos ludibriar nas nossas ideias e justificar, talvez, mas todo mundo faz assim, e isso é sinal de que você está abrindo a porta, né, para o pecado, e o pecado é sinônimo de morte, né? De dificuldades. Então, como seguir, né, esse caminho aí de boa conduta e realmente arregaçar as mangas na construção de uma vida de Deus, tendo essa proximidade com Deus e tendo consciência de quais são as possíveis portas que você tem aberto para o pecado. E aí, ele diz assim, né, agir de acordo com o espírito. Quando você não age de acordo com os seus desejos, que são mais rasos, né, você está agindo de acordo com o espírito. E o seu espírito é aquele carregado de amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, são essas características que a gente tem buscado, né, desenvolver, e eu até escrevi bem grande essas palavras aqui para mim, para que cada vez mais elas fiquem interiorizadas, né, de qual é o meu propósito, o que eu busco internamente para me fortalecer com relação a esses pecados, com relação às tentações, e entender que você resistir a uma tentação te torna mais semelhante a Jesus, né? Então, eu acho que esse capítulo trouxe muita clareza, assim, né? E realmente ele clama por uma atitude muito diferente da que a gente costuma. Quando você vai lendo ali o capítulo, você vai se identificando com relação às pequenas brechas que a gente dá para as coisas acontecerem de uma maneira controversa com o que a gente tem buscado no nosso dia a dia. Então, eu realmente convido vocês a abrirem lá o PDF, a lerem esse capítulo, porque o resumo, com certeza, né, ele acaba trazendo muita simplicidade para essa reflexão, né? É o conteúdo um pouco mastigadinho, mas valeu muito a pena eu ler assim cada palavra, porque foi me dando realmente essa visão de autoconhecimento, de em algumas circunstâncias do que eu estava lendo, eu estava visualizando, né, as situações que, no meu ver, eu preciso trabalhar na minha vida. E por isso que eu acho que realmente a reflexão do dia de hoje é uma reflexão muito pessoal, né? Mas o autor coloca de uma forma bem clara, né? Bem, você vai lendo e você vai identificando isso de uma forma bem nítida. Então, leiam lá o capítulo e vamos discutir mais sobre esse assunto nos comentários, caso vocês tenham algum insight, né? Alguma coisa que possa ser compartilhada. Gostei muito de fazer a reflexão do dia de hoje e eu acho que ela é essencial para que realmente a nossa busca, né, por maturidade espiritual, ela se concretize e cada vez mais a gente faça, né, daqui da Terra
como no céu, né? Nós somos os canalizadores, né, da palavra de Deus por aqui, e não só da palavra, né, mas das nossas atitudes enquanto aquilo que a palavra nos pede. Então, tamanha importância da reflexão do dia de hoje. Fiquem todos com Deus, recebam meu forte abraço e até amanhã. Com muito carinho, Simone.